Já vou adiantar que eu não tenho acompanhado as Olimpíadas, não tenho assistido, mas tenho acompanhado as reações das pessoas às Olimpíadas. O que é muito curioso, porque eu tenho visto uma empolgação nos brasileiros ao acompanhar a delegação brasileira na Olimpíada, que tem sido realmente emocionante. E um dos casos agora que a gente viu, né, foi essa semana a vitória da Raíssa Leal, uma menina de 13 anos, maranhense, que ganhou a medalha de prata no skate. Um esporte que começou esse ano agora na Olimpíada e as pessoas estão deslumbradas com a Raíssa. E o que me deixa mais comovido, né, vendo a reação das pessoas a isso, é justamente a memória de um tempo no qual o brasileiro ainda tinha algum tipo de esperança, né, algum tipo de motivo para se alegrar, no qual as pessoas ainda eram normais, né, conseguiam se relacionar, conseguiam juntas pensar, sabe, em um futuro melhor. Então, a inocência da Raíssa, né, essa vitória dela, o jeito dela empolgado, né, antes da prova, então isso deu uma leveza que há muito tempo as pessoas não sentiam. E eu percebi que as Olimpíadas têm dado esse alívio, né, um certo paliativo em meio a tanta dor, em meio a tanta desgraça, como se por algum momento houvesse alguma razão para que os brasileiros se orgulhem dos seus compatriotas, outros brasileiros que estão obtendo conquistas no Japão. E a gente tem que pensar que o próprio espírito da Olimpíada, né, a própria origem da Olimpíada, quando ela surge na Grécia Antiga, tinha esse caráter de revelar a nobreza, né, a arete dos competidores, né? Então você tinha ali competidores de toda a Hélade, né, de toda aquela região que é o Peloponeso e a região da Grécia ali, que se encontravam para descobrir quem eram os melhores em certas modalidades esportivas, na luta, na corrida, arremessando dardo, arremessando disco. Você tinha uma série de esportes ali e não havia premiação. O único prêmio que o ganhador da Olimpíada recebia em sua modalidade era uma coroa de louros. Só que também recebia o reconhecimento de que naquele esporte, naquela modalidade, ele era o melhor daquela região. E para um povo que valorizava esse tipo de glória, para um povo que valorizava esse tipo de nobreza, né, esse tipo de excelência, a arete, era um grande mérito. Como ainda hoje é, né? Pensar que um esportista chega na Olimpíada e fica entre os principais competidores ali, vá para o pódio, por exemplo, é uma demonstração de excelência, de que essas pessoas estão entre os melhores competidores naquela modalidade do mundo. Então, nessa modalidade do skate agora, você ter a Raíssa com apenas 13 anos é algo excepcional, é algo extraordinário mesmo e tem que ser celebrado e que tem que servir de exemplo para as pessoas, né? Só que, por outro lado, o portal UOL fez uma pergunta que para mim é uma pergunta cruel, na verdade, né? Que é: o que você fazia quando tinha 13 anos? E é claro que eles estão comparando aqui, né, uma menina de 13 anos que vai ganhar uma medalha de prata na Olimpíada, que vai para o pódio na Olimpíada, e todas as demais pessoas normais como nós, que aos 13 anos não fazíamos nada extraordinário. Não fazíamos nada extraordinário, né? Éramos adolescentes normais, crianças normais, e que fazíamos as coisas, né? Brincávamos, jogávamos videogame, fazíamos essas coisas, né? Eu, aos 13 anos, eu queria ser desenhista de história em quadrinhos, então eu desenhava quadrinhos, eu fazia meus quadrinhos em casa, não era também nada tão excepcional assim. Mas é uma pergunta cruel, porque, por um lado, isso nos dá uma sensação de frustração, né, para muitos de nós que somos adultos e não fizemos nada extraordinário, não tivemos nenhuma conquista muito grandiosa, ou para um adolescente, né, um jovem que já tem uma série de pressões sobre ele, né, uma série de expectativas para o adolescente, daquilo que ele vai se tornar, daquilo que ele vai ser, daquilo que ele vai conquistar. Então acaba somando mais uma pressão, né? Olha só, você tem a Raíssa lá, que é extraordinária, aos 13 anos ganha medalha olímpica, e você aí é um nada que fica o dia inteiro enfurnado no quarto, batendo punheta. Então, sabe, é aquela coisa, é somar mais uma pressão aos adolescentes. Porque ninguém tem a obrigação de ser extraordinário aos 13 anos, gente. Esse é o fato. Ninguém tem a obrigação de ser extraordinário aos 13 anos. É empolgante quando você vê um caso como a Raíssa, ou como outros fenômenos, né, prodígios em suas épocas, né, jovens extraordinários, como Mozart, por exemplo, que aos 8 anos já tinha composto concertos, mas isso não é a regra, né? A regra é um adolescente normal, um jovem normal que não faz nada muito fora do comum. Então não fique chateado, não fique triste se aos 13 anos você não fez nada de anormal. Não fique triste se você é adulto não fez nada extraordinário. A maior parte das pessoas é assim, a maior parte das pessoas não fez nada extraordinário. E quando a gente tem esses casos, né, esses exemplos de pessoas que vão, e apesar de todas as dificuldades, apesar de todos os obstáculos, chegam nas Olimpíadas, os brasileiros principalmente, né, chegam nas Olimpíadas e ganham medalha,
Mais uma vez volta o tema, né, da falta de incentivo, de estímulo no Brasil para que se pratique esportes, para que haja algo organizado mesmo, né, de fomento à prática do esporte. Porque basicamente o que você tem no Brasil é o futebol, né? Muita gente fala que o futebol é um jogo democrático, isso é uma grande bobagem, porque, bem, é um termo usado incorretamente, né? Democrático quer dizer um governo do povo. O futebol não é democrático. O futebol você tem lá os cartolas, você tem lá os dirigentes, então assim, não é democrático. Os dirigentes não são eleitos pelo povo, o que é um jogo acessível. Você tem uma bola lá e a pessoa pode chutar lá no campinho de terra, pode chutar na rua, então assim, é um jogo acessível, não é democrático. Do mesmo modo que as redes sociais não são democráticas, elas são acessíveis. Você com o celular pode acessar, mas tem o seu dono, tem lá o Zuckerberg ou outros donos das redes sociais, e essas pessoas, elas não foram eleitas pelo povo. Você não escolheu o Zuckerberg para ser o dono do Facebook. Então, não são democráticos, eles são acessíveis, né? Estão abertos a qualquer um que queira entrar. Mas o que falta é um estímulo para outros esportes também, para que as pessoas possam também desenvolver suas habilidades em outras competências que não apenas no futebol no Brasil, que não é exatamente o esporte que tem dado mais orgulho para o brasileiro atualmente, né? A gente pode pensar, por exemplo, a seleção brasileira não apenas não tem dado orgulho, como para muita gente é até motivo de vergonha, né? Dada a postura dos jogadores, de alguns jogadores pelo menos, né? Um certo alinhamento político, porque tudo vira política agora, né? Não tem como você falar de esportes sem vincular muitas vezes à política. E tem até havido uma pressão para que esportistas olímpicos agora também se manifestem politicamente, o que eu acho que é um erro. Na verdade, as pessoas podem estar lá mostrando o seu talento, mostrando sua competência naquele esporte, sem precisar ficar, sabe, se posicionando à esquerda ou à direita, ou a favor de certo candidato ou contra outro, né? Não tem necessidade, mas há uma pressão agora, né? Os tempos não são normais. A gente está num tempo no qual todo mundo está inflamado, e como eu disse, a gente pode às vezes relaxar um pouquinho, né? E fingir que existe um pouco ainda de normalidade na vida. Porque certamente, né, retornando ao tema do incentivo ao esporte, certamente se houvesse esse tipo de financiamento público, inclusive, né, como acontece em outros países, se houvesse esse tipo de financiamento público do esporte no Brasil, a gente veria muitos outros medalhistas. A gente veria muita gente, muito brasileiro. O brasileiro tem um capital humano gigantesco. É um país que tem 230 milhões de habitantes e que tem um potencial extraordinário nos brasileiros. Isso não apenas nos esportes, mas nas artes, na cultura, na ciência. O brasileiro tem um potencial gigantesco. O que falta, muitas vezes, é financiamento, é incentivo, é estímulo. São as condições necessárias para que essas pessoas possam prosperar. De tempos em tempos a gente vê, né, o caso de uma pessoa, de algum estudante universitário que vai e consegue uma bolsa numa grande universidade americana, ou de algum cientista brasileiro que vai lá e consegue uma grande descoberta no seu campo. E são os pontos fora da curva, não porque não haja grandes nomes, não haja grandes cientistas, não haja grandes intelectuais brasileiros, ou grandes artistas brasileiros, ou grandes esportistas brasileiros, é porque não há dinheiro investido nessas pessoas. É porque há um projeto de subdesenvolvimento. E aqui a gente retorna, né, a frase do Darcy Ribeiro, quando ele fala que a crise da educação no Brasil não é uma crise, é um projeto. Isso vale para outras áreas. A crise nos esportes no Brasil não é uma crise, é um projeto. O atraso, o subdesenvolvimento do país não é uma crise, é um projeto. A gente vê esses casos excepcionais, como o da Raíssa, e isso é a pessoa que consegue, apesar de todas as dificuldades, de todos os obstáculos, superar e chegar lá. Quantas pessoas não poderiam estar se destacando na sua modalidade se houvesse incentivo? Em vez de esperar que poucos notáveis se destaquem em meio a uma disputa selvagem e desigual, em vez de esperar que esse ponto fora da curva surja, por que não subir o nível da curva, né? Por que não transformar uma geração de notáveis? Por que não criar uma geração de pessoas capazes de serem excelentes em seus campos? E isso depende, obviamente, de vontade política, mas também depende de dinheiro, né? De investimento. Não há retorno na vida, não há nenhum tipo de resultado se não houver um investimento de grana, em parte, de tempo, de dedicação, e também a descoberta desses talentos. Dessas pessoas que realmente já têm algo a mais e que você pode lapidar esse diamante bruto e transformá-las em algo excepcional. Mas é investimento. Ninguém obtém resultados se não dedica algum esforço para aquilo. E algum dinheiro para aquilo também. Eu falei sobre a coroa de louros, né, que os gregos recebiam como símbolo da vitória nas Olimpíadas. Eu estava vendo aqui quanto que os esportistas ganham no Brasil quando recebe uma medalha, né? Quem paga isso não é o país organizador, né? Não é um prêmio dado
pelo Japão, por exemplo, mas quem paga isso são os comitês olímpicos nacionais, né? Cada país paga de um modo diferente os seus competidores, né? Quem ganhou as medalhas. E no Brasil, nessa Olimpíada, em particular, o valor foi aumentado, né? Porque pagava bem menos anteriormente. Se um esportista ganhar individualmente medalha de ouro, ele recebe R$250 mil. Se ganhar uma medalha de prata, ganha R$150 mil. E se ganhar uma medalha de bronze, R$100 mil. Ou seja, a Raíssa não vai ficar rica. Vai ganhar uma grana razoável, mas não vai ficar rica com uma medalha de prata, né? Estando entre as melhores pessoas do mundo no seu esporte. E só para pensar em comparação, Singapura, que é o país que mais paga para os seus competidores vitoriosos, eles pagam $1 milhão para quem ganha medalha de ouro, $500 mil para quem ganha prata e $250 mil para quem ganha bronze. Um outro caso, por exemplo, pensar em outro modelo, né, que é o Reino Unido, os ganhadores de medalha não recebem nada adicional, só que o país investe $162 milhões para financiar os esportistas. Então a visão é o contrário, né? Ao invés de recompensar quem ganhou, vamos na base aqui, vamos criar uma geração de grandes esportistas. Vamos permitir que esses jovens possam chegar lá. E daí vem a pergunta se isso dá resultado ou não, né? E daí a gente pode pensar que 2016, quando teve a Olimpíada no Rio, o quadro de medalhas de lá, você tinha em primeiro lugar os Estados Unidos, que é um país também que tem um enorme investimento em esportes, né? Isso nas universidades, né? Eles vão lá e os melhores esportistas recebem bolsas, ou seja, é um país que tem uma estrutura que, de fato, fomenta esse tipo de excelência. E em segundo lugar, adivinha? Grã-Bretanha, o segundo país com o maior número de medalhas de ouro. E o Brasil aparece nesse ranking aí na 13ª posição, mesmo sediando as Olimpíadas naquele ano. E só para concluir esse vídeo, né? Daí surge um deputado bolsonarista, que eu nem sequer vou mencionar o nome dele, acho que não vale a pena dar palco, porque ninguém conhece a pessoa também, mas não vale a pena dar palco para essa pessoa, e que pega o exemplo da Raíssa, pega o exemplo da excelência dessa jovem que vai e ganha uma medalha de prata na Olimpíada, com 13 anos, e ele pega esse exemplo dela para estimular o debate sobre trabalho infantil. É sério, é sério. Eu vou ler o tweet só para você ter uma noção do que esse cara disse. As crianças brasileiras de 13 anos não podem trabalhar, mas a skatista Raíssa Leal ganhou medalha de prata nas Olimpíadas. Ué, é para pensar. Parabéns à nossa medalhista olímpica e revisão do Estatuto da Criança e do Adolescente já. Isso é ridículo, porque a Raíssa, ela não é obrigada a trabalhar. Ela não é obrigada a deixar de estudar para poder, sabe, se dedicar ao skate. Ela se dedica ao skate porque ela gosta. Ela se dedica ao skate porque, além de ser um esporte, é uma diversão para ela, possivelmente. Ela deve passar horas por dia fazendo isso porque ela tem prazer em fazer isso. Uma criança de 13 anos trabalhando, geralmente, na maior parte das circunstâncias, não está trabalhando porque ela quer e é um prazer para ela. Ela está trabalhando porque ela vem de uma família pobre, uma família às vezes na linha da miséria, e ela trabalha para ajudar a família a comprar comida. Então, o comentário desse deputado é ridículo. É ridículo. Beira a estupidez. E para isso, eu recomendo que vocês leiam um artigo desse livro meu aqui. Eu vou pôr o link porque está na Carta Capital também, no site da Carta Capital, que se chama Professora que passou a infância trabalhando. Tome vergonha, Bolsonaro. E ela responde aqui, ela escreve uma longa carta respondendo ao Bolsonaro quando o Bolsonaro propõe esse tipo de revisão, né, do trabalho infantil. E a história da professora Dirce, ela é, sabe, comovente, é chocante mesmo, né, e mostra a realidade, a real realidade, né? Não a realidade desse deputado bolsonarista, sabe, que tá não, a realidade, sabe, de fato, de quem tem que trabalhar, de crianças que tem que trabalhar. Então, o que tem que ser feito não é trabalho para a criança, é estímulo a esporte, é estímulo à cultura, para que elas possam um dia desenvolver essas habilidades, o conhecimento, né, a educação, para que elas possam um dia se tornar cientistas, médicas, esportistas, atletas, pintores, escritores, escultores, para que um dia elas possam nos orgulhar de outro modo, não sendo obrigadas a trabalhar com 13 anos, mas no futuro colhendo o resultado desse esforço que foi empreendido. Um esforço de financiamento público, um esforço político de criação de uma nova geração que vai nos orgulhar daqui 5, 10, 20 anos. Então, parabéns à Raíssa. Eu fico feliz com o impacto que a vitória dela teve sobre os brasileiros. As pessoas estão realmente deslumbradas com a Raíssa e com razão. É um motivo de orgulho, e o que a gente gostaria é que houvesse milhões de Raíssas, de tantos jovens que pudessem ter, sabe, o estímulo para não trabalhar, para não seguir
a proposta desse deputado bolsonarista, mas sim que elas possam viver sua infância, viver sua adolescência e depois obter o resultado de todo esse estímulo produtivo que lhes foi dado. Quer saber o que vocês pensam sobre essa história da Raíssa, se vocês viram, né? O que vocês... O que você pensou quando foi feita essa pergunta, né? O que você fazia quando tinha 13 anos? Eu era uma criança normal, eu era adolescente normal. Me diga no comentário o que você pensa sobre esse tweet do deputado bolsonarista propondo revisão do Estatuto da Criança e do Adolescente para que crianças possam trabalhar. E se cuidem por aí, gente. Se cuidem por aí e até mais. Tchau!